Para estruturar um processo de prevenção, você precisa ter um olho bem global, né? Afinal, você vai estar estruturando sua gestão de segurança do trabalho. Um dos primeiros passos é observar o PPRA da empresa, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Para que existe esse programa? Justamente para isso mesmo, né? Levantar os riscos presentes na empresa e apontar medidas de prevenção, né? O PPRA é um programa que ele deve ter ação para o ano todo, né? Então sempre vai ter alguma coisa a fazer para controlar o risco da atividade a fim de proteger os trabalhadores expostos aos riscos. Beleza? Então no PPRA eu vou observar consistência. O PPRA é consistente? O documento base dele é consistente? As informações são verídicas? As informações dizem respeito realmente aos riscos do ambiente de trabalho? Os riscos apontados no programa condizem com a realidade da empresa? O cronograma de ações do PPRA está sendo realmente seguido? Eu posso observar também, né, o PCMSO, né, que vai andar juntinho com o PPRA. Os exames feitos no PCMSO estão mesmo de acordo com a atividade dos trabalhadores? Né? O trabalhador que está exposto ao ruído está fazendo audiometria, por exemplo? O trabalhador que faz levantamento manual de peso está fazendo exame, raio-x da coluna? Isso é consistência, né? O risco da atividade tem que estar ligado ao tipo de exame que o meu trabalhador vai fazer. Eu devo observar também as ordens de serviço da empresa. A própria NR1 fala sobre a necessidade de ter na empresa a ordem de serviço, mostrando para o trabalhador os riscos que ele está exposto, bem como a responsabilidade dele, trabalhador, de se cuidar, a responsabilidade da empresa de fornecer ao trabalhador formas de se cuidar, os EPIs a utilizar vão estar na ordem de serviço também, e os demais cuidados que o trabalhador vai tomar para se proteger durante o seu período de trabalho. As ordens de serviço, né, tem que ser feita por função. Então, já que cada função tem riscos específicos, a ordem de serviço também deve ser específica por função. Para me observar, né, e fazer uma boa gestão, eu preciso observar também o que? A CIPA. A CIPA da minha empresa está em dias? Ou se não é preciso de CIPA, as unidades menores da empresa têm o designado de CIPA? Eles foram realmente treinados? As reuniões da CIPA estão em dias? A ata da CIPA está sendo realmente efetuada? A minha CIPA é ativa ou não? A minha CIPA tem reuniões produtivas? Ou será que só tem reunião produtiva na minha CIPA quando acontece acidente? Lembrando que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então eu não preciso esperar o acidente para que minha reunião de CIPA seja produtiva, né? A função é prevenir. Eu preciso observar se os trabalhadores estão participando realmente das reuniões. Como é que está a questão da falta? Está tendo muita falta? Né? O calendário de reuniões está sendo seguido? Todos esses são itens que eu preciso observar. Treinamentos da empresa. Eles têm periodicidade, cronograma definido? Ou acontece, sei lá, vai ter treinamento hoje, vai ter treinamento amanhã. Acontece ao bel prazer do profissional de segurança? Não. Né? Para você ter uma gestão, você tem que ter um cronograma de treinamentos definidos na empresa. Porque assim você, enquanto profissional, consegue se programar, o trabalhador consegue se programar, o líder de setor consegue programar a linha de produção, por exemplo, para que tal hora ela pare, né, para ter ali um treinamento. Os temas debatidos no treinamento são condizentes com os riscos da atividade? Muitas vezes a gente encontra treinamento que não tem nada a ver. O colega Cosmo Palazzo estava até contando que esses dias ele foi chamado para fazer um treinamento sobre direção defensiva em uma empresa. E aí, quando chegou lá, ele viu que o pessoal nem bicicleta tinha. Então, como é que você vai falar sobre direção defensiva em uma empresa onde as pessoas não têm nem bicicleta, todo mundo vai de ônibus? As atividades de maior risco na empresa, em primeiro momento,
devem ser aquelas que vão ter mais atenção. Então basta você fazer um levantamento de risco, né? Você pode usar uma APR, por exemplo, e determinar as atividades de maior risco, né, para você ter maior atenção. As atividades que acontecem em acidentes de maior gravidade também devem ter mais sua atenção. Inclusive, é importante você olhar as CAT emitidas ou os relatórios, as investigações de acidentes feitas, porque às vezes você chega na empresa hoje, acontece um acidente ali e você já pensa, nossa, aquele setor é caótico. Mas o histórico da empresa diz que aquele setor não é. Né? Por uma eventualidade aconteceu um acidente ali hoje. Mas o setor caótico não é aquele setor. O setor caótico é o outro setor lá atrás. Então, você precisa dar uma olhada nesse histórico para você conseguir determinar com maior precisão quais realmente são os setores críticos. Você precisa observar também a licença anual do bombeiro, né? E dentro dessa licença anual tem uma série de itens. Por exemplo, tem extintores, né? Os extintores estão em dias, os extintores estão em condições de uso, né? É feito um checklist periódico desses extintores, eles estão no local adequado. Isso você só vai observar olhando o projeto de prevenção e combate a incêndio. Com base no projeto é que você vai determinar o tipo de extintor adequado para o local adequado, né? Nós da área de segurança do trabalho, a gente tem que deixar seguir por parâmetros definitivos, né? E o projeto é um parâmetro definitivo. Ele já está falando, olha, naquele canto ali, na parede do setor tal, tem que ter um extintor de água. Então você vai lá e coloca o extintor de água. Às vezes você chega na empresa e observa que o projeto diz uma coisa, mas quando você vai lá no campo, os extintores não estão batendo com o projeto, né? E o bombeiro ele vai olhar o quê? O projeto mais a execução. Então é importante que o projeto esteja falando diretamente com o setor real, né? O ambiente da empresa. Na licença anual também, né, eles vão perguntar sobre iluminação de emergência. Está adequado? Se acabar a energia aí quando o turno da noite estiver trabalhando, será que o pessoal vai conseguir sair em segurança? Né? Para isso que serve a iluminação de emergência, para o pessoal sair do ambiente em segurança. Você tem sinalização de emergência? Tem aquelas placas verdes falando, olha, saída. Tem a sinalização de emergência? Qualquer pessoa consegue entrar na sua empresa e sair sem perguntar para ninguém? Eu costumo dizer que uma sinalização de saída de emergência só é eficiente se qualquer pessoa conseguir entrar na empresa e sair sem falar com ninguém. Se ele conseguir ir até o lugar mais longe da empresa, de saída mais difícil, e conseguir sair desse local, dessa sala de saída mais difícil, sem falar com ninguém, beleza. Essa sinalização de saída de emergência, ou de evacuação de emergência, como você preferir, né, ela está ok. Você precisa observar as instalações da empresa, né? Tem corrimão, nas escadas tem antiderrapante, tudo isso os bombeiros podem pedir. Central de GLP está corretamente definido. Então, enfim, só nesse AVCB aqui a gente pode ficar 2 horas falando. Por isso eu sugiro que você vá agora mesmo, consulte o AVCB aí do seu estado, né? Qual que é o formulário de licença anual dos bombeiros aí do seu estado. Dê uma observada para você adequar a sua empresa. Beleza? Então é fundamental também conhecer o processo de trabalho. Por onde a produção entra, por onde a produção sai, quais são os processos de trabalho. Isso vai te dar muito trabalho fazer, tá? Mas é fundamental. Ah, Nestor, minha tarefa é segurança e não conhecer processo de trabalho. Para você fazer uma boa gestão de segurança, você precisa conhecer o processo de trabalho, senão vai ficar totalmente superficial a sua gestão de segurança. Você precisa, para ser um bom gestor de segurança, fazer parcerias. Tá? Então, o líder de setor tem que ajudar, né, com que o trabalhador do setor dele utilize os EPIs. Então, o líder de setor tem que estar junto com você para que ambos possam fiscalizar o uso do EPI,
se o trabalhador está cumprindo o procedimento de segurança. Você, técnico, para tomar conta de uma empresa com 150, 200 pessoas, é claro que você não vai conseguir. Então você precisa fazer parceria com os líderes de setor, com a CIPA. Se tiver um SESMIT maior, ter boa comunicação entre esses membros do SESMIT, beleza? Brigada de incêndio, se os bombeiros exigem brigada de incêndio, existe a brigada de incêndio, está tendo reuniões, não sei se você sabe, mas brigada de incêndio precisa ter reuniões. Estão tendo reuniões? Também, para uma boa gestão de segurança, é importante observar insalubridade e periculosidade. Existe na empresa? Está sendo paga? Os agentes de risco realmente estão acima do limite de tolerância? Tem empresa que paga insalubridade mesmo se os agentes não estiverem acima do limite de tolerância. Ou seja, está jogando dinheiro fora. Se o limite de tolerância não indica que é necessário pagar insalubridade, você vai pagar insalubridade para quê? Ah, Nestor, o empregador prefere pagar para se livrar de problema. Não! Se está abaixo do limite, não pode ter problema. Se está abaixo do limite, basta você documentar. Faz um laudo de insalubridade dizendo que está tudo abaixo do limite de tolerância. Beleza. Quando tiver problema na justiça, só vai lá e leva o laudo de insalubridade. Pronto. É a defesa da empresa. Precisa fazer uma boa também gestão de EPIs. Como é que estão os EPIs na empresa? Está tudo em dias? As fichas estão sendo preenchidas corretamente? Vocês estão comprando EPI somente com CA em dias? Onde está sendo armazenado? Quem ficou responsável pela entrega desse equipamento? O trabalhador tem facilidade para retirar o equipamento de proteção individual? Ou é uma burocracia danada? São itens que você precisa observar para ter uma gestão de segurança eficiente na empresa, para você estruturar o processo de prevenção da sua empresa. A gente se vê. Abração. Tchau.